Olá, você que nos acompanha pelo canal NBS, eu sou o repórter Newton Santos. Prepare-se para mergulhar em um mistério chocante nas profundezas do Mar de Bering. O canal NBS traz uma matéria sobre o desaparecimento repentino de bilhões de caranguejos das neves entre 2018 e 2021. Um evento sem precedentes que abalou cientistas e a indústria pesqueira. Nesta reportagem completa, você acompanhará a busca por resposta desde a descartada hipótese de predação pelo bacalhau e canibalismo entre os próprios caranguejos até a surpreendente revelação do verdadeiro culpado. Descubra como uma onda de calor marinha, impulsionada pelas mudanças climáticas, levou à fome e à morte em massa desses crutáceos, com implicações sérias para o futuro do ecossistema e da pesca no Alasca. Entenda a cronologia dos fatos, as evidências científicas e as medidas drásticas que estão sendo tomadas para tentar reverter essa situação alarmante. Será que a população de caranguejos das neves conseguirá se recuperar? Qual o papel da crise climática nessa tragédia marinha? Deixe o seu like, comente sua opinião e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas se conscientizem sobre os impactos das mudanças climáticas nos oceanos. Acompanhe a matéria. Você que nos acompanha pelo canal NBS, prepare-se para uma história de suspense do fundo do mar. Nos últimos anos, um verdadeiro mistério abalou as águas geladas do Mar de Bering, o sumiço de bilhões de caranguejos das neves. Sim, você ouviu direito. Entre 2018 e 2021, algo entre 10 bilhões e 47 bilhões desses crustáceos simplesmente evaporaram. Essa queda drástica pegou todo mundo de surpresa, marcando o maior declínio populacional de caranguejos das neves já registrado na história. E o mais intrigante é que isso aconteceu logo depois que a população desses animais atingiu um pico recorde. Era para estarmos vivendo uma verdadeira era de ouro dos caranguejos das neves. Mas, em vez disso, nos deparamos com um desaparecimento em massa. Após uma investigação aprofundada, digna de um verdadeiro marinho, finalmente temos algumas respostas. Mas acredite, essa jornada para desvendar esse enigma está apenas começando. Quer saber como os maiores especialistas em crustáceos do planeta solucionaram o caso dos caranguejos das neves que sumiram do mapa? Então, fique ligado e venha com a gente nessa aventura. A verdade é que, na sua última ida à praia, dificilmente você teria encontrado um caranguejo das neves passeando pela areia. E o motivo é simples: o habitat preferido deles são as profundezas geladas do Mar de Bering, um local tão frio que, durante boa parte do ano, a água se transforma em gelo. Essa característica torna o trabalho dos pesquisadores marinhos bem desafiador. As equipes só conseguem monitorar a população de caranguejos das neves durante verão, quando as condições de navegação são favoráveis. Nessas expedições, eles observam alguns indivíduos e, com base nesses dados, fazem uma estimativa geral da população. Essa estimativa é crucial, pois ela é utilizada para definir as cotas de quantos caranguejos podem ser pescados e consumidos a cada ano, garantindo que um número suficiente sobreviva para manter a população saudável no ano seguinte. Normalmente, dependemos exclusivamente desse censo de verão e dos dados coletados em anos anteriores para determinar essas cotas. Mas, em 2020, nossa janela para observar a vida dos caranguejos do Alasca ficou ainda mais estreita. Devido à pandemia de Covid-19, a pesquisa anual de caranguejos teve que ser cancelada naquele ano. A princípio, isso não parecia ser um grande problema, afinal, em 2018, o ecossistema estava vibrante, com uma população de caranguejos acima do normal. No entanto, no verão de 2021, o que os pesquisadores encontraram ao retornar foi simplesmente chocante. A estimativa apontava para o desaparecimento de bilhões de caranguejos. Foi aí que cientistas se transformaram em verdadeiros detetives. A missão era descobrir por que houve um aumento tão expressivo na população em um ano e, repentinamente, uma perda bilionária apenas 2 anos depois. A primeira pergunta que surgiu na mente de todos era se a contagem inicial era realmente precisa. Considerando que ninguém havia monitorado de perto esses caranguejos das neves por 2 anos, parecia plausível que os cálculos dos pesquisadores pudessem ter subestimado a perda em alguns bilhões.
Mas os estudos não se limitaram a analisar os caranguejos das neves, eles também observaram outros animais selvagens da região. Portanto, se a contagem drasticamente baixa de caranguejos das neves fosse um erro, seria esperado observar uma queda semelhante em outras espécies de caranguejos na área, como os caranguejos tanir. Mas não foi isso que aconteceu. A população de caranguejos tanir estava estável. Além disso, quando os pesquisadores retornaram no verão de 2022 para coletar novas amostras de caranguejos das neves, a situação da população ainda era crítica. Com esses dados, a hipótese de um erro de contagem foi praticamente descartada. Mas uma outra teoria surgiu para tentar explicar o sumiço dos crustáceos sem necessariamente envolver um cenário apocalíptico para a espécie. Seria possível que os caranguejos tivessem se mudado em massa para a Rússia? Afinal, a costa russa fica bem próxima, e com suas águas geladas, seria um habitat perfeito para eles. Para investigar essa possibilidade, diversas embarcações foram enviadas para procurar os caranguejos, tanto na costa da Rússia quanto no norte do Mar de Bering. E a busca não encontrou os bilhões de caranguejos desaparecidos curtindo uma nova praia russa. Com isso, a hipótese de uma migração em massa também perdeu força. O panorama para os caranguejos começava a ficar sombrio, e os pesquisadores tiveram que considerar a possibilidade de que eles não estivessem mais vivos. A grande questão que pairava no ar era: o que poderia ter causado a morte de tantos caranguejos em um período tão curto? A princípio, o sumiço de tantos caranguejos parecia algo inexplicável, quase um fenômeno divino. Ou talvez, uma ação de outro predador voraz, o bacalhau do Pacífico. Essa espécie é conhecida por apreciar um bom banquete de caranguejos das neves. Diante desse cenário, os pesquisadores começaram a investigar se alguma mudança na população ou nos hábitos alimentares do bacalhau poderia ter levado ao desaparecimento em massa dos caranguejos. Um estudo publicado na renomada revista Science apontou que o bacalhau estava consumindo um número maior de caranguejos na época do grande desaparecimento em comparação com períodos anteriores. Parecia que os cientistas finalmente tinham fisgado o predador responsável pelo grande massacre dos caranguejos das neves. No entanto, a trama ganhou reviravoltas quando outros pesquisadores, analisando dados diferentes, chegaram à conclusão de que o consumo de caranguejos pelo bacalhau não havia aumentado significativamente. A solução para o mistério talvez não fosse tão simples assim. E mesmo que o bacalhau estivesse realmente comendo mais caranguejos das neves, os especialistas ainda questionavam se essa predação seria capaz de causar um impacto tão devastador em tão pouco tempo. É importante lembrar que a população de caranguejos estava em nível excepcionalmente alto pouco antes do colapso. Portanto, mesmo que o bacalhau tivesse intensificado sua caça, seria improvável que isso causasse extinção de bilhões de indivíduos em um período tão curto. Além disso, ao aprofundarem a análise, os pesquisadores perceberam outra falha crucial na teoria do bacalhau. Os poucos caranguejos que sobreviveram ao desaparecimento eram, em sua maioria, pequenos. E isso indicava que os indivíduos maiores haviam sumido. E o bacalhau, quando tem a opção, geralmente prefere se alimentar de caranguejos menores. Seria ilógico que eles tivessem ignorado seu petisco favorito para consumir os equivalentes à couve de Bruxelas do mundo dos crustáceos. E o que tornou a situação ainda mais intrigante é que, enquanto os caranguejos não migraram, o bacalhau sim. Um grande número de bacalhau se deslocou para o norte, uma região onde os caranguejos das neves não costumam permanecer por muito tempo. Essa evidência foi suficiente para convencer os pesquisadores de que o bacalhau provavelmente não era o principal culpado pelo desaparecimento em massa. Com o bacalhau fora da lista de suspeitos, era preciso encontrar outro predador capaz de explicar o sumiço dos bilhões de caranguejos. E foi nesse ponto que os pesquisadores podem ter pulado sobre o tubarão, ou melhor, sobre o caranguejo. Em um momento de quase total perplexidade, uma nova e inusitada hipótese surgiu na mente dos pesquisadores. E se os próprios caranguejos tivessem se tornado canibais, devorando uns aos outros em uma frenética luta pela sobrevivência? A essa altura da investigação, com tantas explicações já descartadas, era compreensível que os cientistas estivessem começando a se sentir um pouco desesperados na busca pela causa do desaparecimento em massa. Mas, por mais estranha que essa ideia possa parecer à primeira vista, ela não era totalmente descabida. Os caranguejos das neves são, de fato,
conhecidos por praticarem o canibalismo em certas situações. Então, seria possível que a população inteira do Mar de Bering tivesse se envolvido em uma batalha literal por alimento? A princípio, verificar essa hipótese pareceria simples. Bastaria analisar o conteúdo estomacal dos caranguejos sobreviventes, da mesma forma que fizeram com o bacalhau. No entanto, essa tarefa se tornou um desafio considerável. Afinal, o próprio problema que estavam tentando resolver era a escassez de caranguejos. Uma alternativa foi buscar informações do passado, em registros de estudos anteriores onde outros cientistas haviam analisado o conteúdo estomacal de caranguejos canibais. E sim, esses registros existem. A partir dessas análises históricas, uma tendência se destacou. Os caranguejos canibais geralmente se entregavam a esse comportamento apenas uma vez. A maioria dos indivíduos examinados continha restos de apenas um único caranguejo em seus estômagos. E, convenhamos, alguém que comete canibalismo apenas uma vez pode realmente ser considerado um canibal quanto mais? Bem, tecnicamente sim. Mas, o mais importante é que essa informação sugeria que não estava na natureza dos caranguejos das neves realizar uma limpeza repentina, comendo todos os seus semelhantes que encontrassem pelo caminho. Em resumo, os pesquisadores não consideraram provável que um número tão grande de caranguejos tivesse sido devorado por outros caranguejos em um período tão curto. Além disso, outra pista importante foi encontrada nos registros de canibalismo histórico. Geralmente, eram os caranguejos maiores que se alimentavam dos menores. Como os indivíduos maiores foram os que mais desapareceram, a hipótese de um grande banquete canibal também perdeu força. Com o bacalhau e o canibalismo entre os próprios caranguejos descartados, o próximo possível culpado era você. Ou melhor, nós, os humanos. Mais especificamente, a pesca comercial e o consumo de caranguejos das naves. Como mencionou o investigador-chefe, a pesca excessiva sempre foi uma grande preocupação para os pesquisadores marinhos. Nosso apreço por esses deliciosos crustáceos poderia tê-los levado à beira da extinção? Essa era uma possibilidade. Mas, provavelmente, não foi o que aconteceu dessa vez. Nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, muitos esforços foram feitos para tornar a pesca mais sustentável. Com isso, a sobrepesca se tornou um problema significativamente menor do que já foi no passado. E na época do declínio populacional dos caranguejos das naves, até mesmo a captura acidental desses animais durante a pesca de outras espécies marinhas estava consideravelmente menor do que em anos anteriores. Isso indicava que a pesca provavelmente não era um fator tão impactante a ponto de causar um declínio tão acentuado na população. Então, por enquanto, nós humanos estamos livres de culpa nesse mistério. O que deixou os detetives marinhos em uma situação delicada. Todos os suspeitos mais óbvios de terem causado o desaparecimento dos caranguejos tinham um álibi. E isso começou a apontar para causas naturais. Talvez, enquanto nós estávamos lidando com a Covid-19 em terra firme, os caranguejos estivessem enfrentando sua própria pandemia no oceano. É importante ressaltar que ninguém está sugerindo que esses caranguejos contraíram um vírus da Covid literalmente. Mas eles poderiam ter sido infectados por alguma outra doença para a qual também não estavam preparados. Um exemplo é uma infecção fatal conhecida como Síndrome do Caranguejo Amargo. No passado, essa síndrome já causou um grande impacto nas populações de caranguejos das naves. A Síndrome do Caranguejo Amargo tende a ser especialmente severa em caranguejos pequenos, pois eles passam por mais processos de muda e, durante essas fases, podem se tornar mais vulneráveis à infecção. Nem sempre uma única causa explica um evento complexo como esse. Mas, se os pesquisadores esperavam que a Síndrome do Caranguejo Amargo dizimasse principalmente os caranguejos menores, deixando para trás os grandes e resistentes, o cenário encontrado no Mar de Bering não foi exatamente esse. A doença pode ter contribuído para o declínio, mas tudo indica que ela não agiu sozinha. E é aqui que chegamos à grande revelação do nosso mistério marinho. Os pesquisadores finalmente desvendaram o que realmente aconteceu com os bilhões de caranguejos das naves desaparecidos. Embora a doença possa ter tido um papel, o principal vilão dessa história não é uma infecção, mas sim, o calor. Mencionamos anteriormente que os caranguejos se tornam mais vulneráveis a infecções durante o processo de muda, e esse processo ocorre com mais frequência em águas mais quentes.
Entre 2018 e 2019, uma intensa onda de calor marinho atingiu a região. Com isso, o número de caranguejos afetados pela síndrome do caranguejo amargo pode ter aumentado nos últimos anos, já que as águas mais quentes favoreceram a proliferação da doença. Mas isso é apenas parte da explicação. Essa mesma onda de calor pode ter dizimado a população de caranguejos das neves de uma maneira ainda mais crítica. Se você está acompanhando essa investigação como um verdadeiro detetive marinho, talvez já esteja percebendo que a resposta estava o tempo todo diante de nossos olhos. As mudanças climáticas elevaram a temperatura da água a níveis mais altos do que esses caranguejos conseguem suportar. Eles morreram devido à exposição ao calor? A resposta não é tão simples assim. As temperaturas aumentaram, sim, mas não o suficiente para causar uma morte imediata. Os pesquisadores mediram o aumento da temperatura no fundo do mar, onde os caranguejos das neves geralmente vivem, e observaram uma elevação de cerca de 3 graus Celsius. E estudos em laboratório mostraram que os caranguejos das neves conseguem tolerar águas com temperaturas de até 8 graus Celsius. Isso significa que eles poderiam ter sobrevivido nessas condições, pois a água não estava excessivamente quente para eles. Portanto, o calor não foi a causa direta da morte. Mas aquela onda de calor marinho ainda foi um motivo crucial por trás do desaparecimento. Vamos retornar aos experimentos de laboratório onde cientistas determinaram os limites de temperatura que um caranguejo das neves pode suportar antes que consequências negativas ocorram. Quando os cientistas aumentaram a temperatura no ambiente laboratorial de 0 para 3 graus Celsius, os caranguejos precisaram do dobro de calorias para manter suas funções vitais. Esse não é o tipo de aumento que um simples petisco conseguiria suprir. Então, quando a mesma coisa aconteceu na natureza, e o ambiente dos caranguejos aqueceu, o metabolismo deles acelerou drasticamente, e eles passaram a necessitar de muito mais calorias para sobreviver. Com base no aumento da temperatura observado naquela época e nas medições dos corpos dos caranguejos, os pesquisadores estimaram que eles precisariam de aproximadamente 4 vezes mais calorias do que no ano anterior. Consequentemente, esse ligeiro aumento nas temperaturas do oceano provavelmente levou bilhões de caranguejos a morrerem de fome, e a população restante ficou desnutrida pela falta de alimento disponível. E foi com essa conclusão que os detetives marinhos encerraram o caso do desaparecimento dos caranguejos das naves. Mas a história não termina aqui. Agora que compreendemos a causa dessa perda histórica, temos a responsabilidade de revisar as diretrizes para a captura desses animais. Por mais difícil que esse evento tenha sido para as comunidades que dependem da pesca de caranguejo no Alasca, e tem sido um golpe brutal, a situação se tornará ainda pior se pescarmos os poucos indivíduos restantes antes que eles tenham a chance de se reproduzir e reconstruir a população. Em última análise, os caranguejos das neves do Alasca sofreram essa perda devastadora devido à crise climática causada pela ação humana. E já que fomos nós que provocamos esse problema, também precisamos trabalhar para corrigi-lo. Por isso, a temporada de coleta de caranguejos foi drasticamente limitada nos últimos anos, com a esperança de que os caranguejos das neves consigam aumentar sua população de volta a níveis sustentáveis em cerca de 5 anos. E os especialistas estão realmente otimistas de que os caranguejos conseguirão se recuperar nesse período. Até lá, teremos que deixar de lado nossos apetitosos banquetes de caranguejo para usar guardanapos comuns e trocar os pequenos garfos por talheres de tamanho normal, mesmo que não sejam tão divertidos. A notícia sobre o desaparecimento em massa dos caranguejos das neves do Mar de Bering e a subsequente descoberta da influência do aumento da temperatura da água traz à tona diversas perspectivas importantes. Por um lado, a identificação do aquecimento oceânico como um fator crucial, intensificando o metabolismo dos caranguejos e levando à fome, reforça a urgência da crise climática e seus impactos diretos nos ecossistemas marinhos. Essa descoberta pode gerar uma maior conscientização sobre as consequências do aumento das temperaturas nos oceanos e a necessidade de ações para mitigar essas mudanças. Por outro lado, a drástica limitação da temporada de coleta de caranguejos, embora necessária para a recuperação da espécie, certamente terá um impacto significativo na indústria pesqueira do Alasca e nas comunidades que dependem dessa atividade econômica. É compreensível que haja preocupações e debates sobre o equilíbrio entre a preservação ambiental e a subsistência econômica dessas regiões.
Além disso, a hipótese inicial da síndrome do caranguejo amargo e o descarte de outras possíveis causas, como a predação excessiva pelo bacalhau ou até mesmo canibalismo em larga escala, demonstram a complexidade da pesquisa científica e a importância de uma investigação aprofundada para compreender fenômenos naturais dessa magnitude. E você, o que acha sobre isso? A descoberta da influência do aquecimento global na morte dos caranguejos muda sua percepção sobre os impactos das mudanças climáticas. Você concorda com a decisão de limitar drasticamente a pesca para tentar recuperar a população de caranguejos, mesmo com os potenciais impactos econômicos? Como isso pode afetar a cadeia alimentar marinha e outros ecossistemas do Mar de Bering a longo prazo? O que achou desta informação? Ficou surpreso com a causa final do desaparecimento? Agora queremos saber a sua opinião. Deixe seu comentário abaixo compartilhando seus pensamentos e perspectivas sobre este importante tema. E se você gostou desta reportagem investigativa e quer continuar acompanhando histórias impactantes como essa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal NBS. Ative as notificações para você não perder nenhum de nossos vídeos e interaja conosco nos comentários. A sua participação, ela é muito importante. Canal NBS, você se vê por aqui. Um grande forte abraço e até o próximo conteúdo. Fique informado de todas as notícias da sua cidade, região, Brasil e mundo, acessando o site do canal NBS. Notícia, informação, entretenimento e prestação de serviço. www.canalnbs.com.br. Não perca nenhuma notícia. Siga-nos pelo canal do WhatsApp e nos acompanhe também pelas mídias sociais. Canal NBS. Você se vê por aqui.